E fala pessoas amáveis, tudo certinho, tudo tranquilinho, tudo na paz. Espero que vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer um conceito e um tipo de arquitetura, um padrão que vem se utilizado bastante, que é o BFF, tá? BFF é a sigla para Back-end for Front-end, tá? Então a gente vai entender na prática para que ele serve, quando se utilizar, e a gente vai colocar em um exemplo prático o conceito de BFF, tá? Então nesse vídeo a gente vai criar uma aplicação front-end utilizando React com Vite, tá bom? Entender alguns dos problemas que a gente pode enfrentar no meio do caminho e logo em seguida a gente vai criar o nosso serviço back-end que vai ser responsável por ser o nosso BFF, tá bom? Então já vou explicar esse conceito para vocês e é isso, tá bom? Então galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de novo. Meu nome é Kevin Uehara, eu sou Staff Front-End Engineer e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom galera, então antes da gente começar a botar a mão no código, como sempre eu gosto de estar apresentando para vocês esse conceito. Então a gente vai entender esse padrão. Eu vou estar utilizando o ScalaDraw aqui para fazer mais ou menos o que a gente vai desenvolver, o que esse padrão de BFF resolve ou auxilia, tá? Quando utilizar, enfim, tá? Então para isso eu vou estar utilizando o ScalaDraw para a gente entender um pouquinho melhor. E como que funciona geralmente as aplicações da maioria quando são projetos pequenos, tá? A gente tem um client, o client pode ser o browser, tá? Ou vocês podem interpretar ele, o front-end nem sempre é só o browser, lembrem-se que existe um front-end que pode ser mobile, que pode ser desktop e o próprio browser, tá bom? Então por isso que eu estou colocando client aqui, tá? E a gente tem um servidor, certo? Vou colocar aqui em cima servidor. E no servidor a gente pode ter vários microserviços, como por exemplo o microserviço de users. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Posts, to-dos. E se não me engano, a gente vai estar utilizando também o JSON Placeholder, como sempre, nossa fake API, tá? E a gente vai ter os álbuns, tá? Só para a gente ter um exemplo aqui. Então imagine que a gente tenha esses vários microserviços em que o nosso cliente vai ter que se comunicar com cada um deles, certo? Para buscar informação e talvez fazer uma normalização desses dados no front-end. E aí a responsabilidade fica toda no front-end. Enfim. Então tem use, posts. Aí a gente vai ter aqui para to-dos e para álbuns. Então imagine o quão às vezes pode ser custoso fazer esse tipo de processamento do lado do cliente. Então a gente tem que fazer às vezes uma normalização desses dados. Se a gente tiver mais, como eu falei, de vários outros tipos de clientes, um mobile que não precisa de determinado dado, o web precisa de alguns outros dados e tudo mais. Então aqui a gente já começa a ter um ponto de comunicações diferentes. Certo? O mobile precisa de um determinado tipo de resposta que o web, por exemplo, não precisa, enfim. E aí que entra o BFF. Qual que é a ideia do BFF? É exatamente ser um ponto intermediário entre o cliente, mas ele também vai ficar no servidor, mas que ele vai se comunicar com os outros serviços e a gente vai fazer uma única requisição. Porque aqui a gente no cliente está fazendo 4 requisições para buscar dados. Tá? Então o que acontece? Eu vou copiar esse mesmo diagrama, eu vou aqui do ladinho e agora apresentando para vocês o conceito do BFF. Eu vou puxar o nosso cliente um pouquinho para cá, eu vou aumentar aqui o nosso servidor e a gente vai ter um serviço intermediário que vai ser o nosso BFF, tá? Eu vou colocar ele aqui, que vai ser o nosso BFF. Lembrando que a sigla para BFF justamente é exatamente Back-end for Front-end. Tá? Então ele entraria mais ou menos aqui. Vou puxar esses carinhas mais para cá. E o que acontece? Se a gente tem um serviço intermediário
entre as requisições e pode ser um microserviço, a responsabilidade toda de normalizar dados, se a gente tiver diferentes tipos de clientes, fica responsável pelo BFF e não mais pelo cliente. Então, e também a gente consegue outro benefício. Caso o BFF está dentro do servidor, no caso a gente tenha muitas requisições, a gente consegue deixar isso num container, né, assim como os outros microserviços, e ele poderia ter algumas configurações como Docker, Kubernetes, né, o K8s, para que ele possa fazer o autoscale. Então a gente não tem esse problema às vezes de ter um grande problema de performance no client. A gente na verdade consegue diminuir o problema de performance, mas ao mesmo tempo eu não estou falando que utilizem BFF para sempre. Como sempre na resposta no mundo da programação depende. Nesse sentido aqui faz sentido a gente estar usando um client, tá? Mas a gente poderia totalmente seguir esse tipo de arquitetura, tá bom? Sem nenhum problema. Vai depender da regra de negócio, do que o seu projeto necessita, otimização, enfim, tá bom? Então o que vai acontecer é isso, tá? Então a mesma coisa vai acontecer aqui, tá? E se caso a gente também quiser alimentar com outros tipos de dados que a gente tem no back-end ou no BFF, enfim, a gente consegue fazer através dele, tá? Então isso beneficia bastante porque a gente está lidando no lado do servidor, tá? E não do lado do cliente. Então basicamente é isso. E aqui no client a gente faz uma única requisição, por exemplo, do tipo get, http get, por exemplo, para pegar essas informações, que é o que a gente vai fazer, tá bom? E basicamente é isso para que serve o BFF, tá? Introduzindo de forma bem simples, tá? Para que ele serve, quando utilizar e o porquê dele, tá bom? E muitas vezes quando a gente pensa em System Design, tomem cuidado para não se confundirem com Design System e System Design, tá bom? System Design é o que a gente está fazendo, onde a gente está montando uma arquitetura. Aqui no meio, a gente pode ter uma API Gateway. Mas isso a gente não vai fazer, é só um ponto de curiosidade, tá? E aí sim a gente tem essa comunicação, tá? Isso é uma questão mais talvez de arquitetura, pensando em às vezes de segurança, tá? E nossa, essa setinha tá chata, desculpa gente. E aí o API Gateway se comunicaria com o BFF. O API Gateway poderia ser um Kong, poderia ser um Nginx, tá? Onde a gente poderia fazer alguma parte de autenticação, validação de credenciais, enfim, tá? E a gente conseguiria ter esse outro tipo de desenho de System Design, tá bom? Mas o que a gente vai construir nesse vídeo, tá? A gente não vai ter o API Gateway, tá? Mas é só para fins de informação, caso vocês queiram pesquisar sobre esse assunto. E quem sabe eu faça um vídeo no futuro falando sobre API Gateway, Nginx, Kong. Os dois funcionam da mesma forma. Você pode utilizar como um load balancer, como um proxy reverso, enfim, tá? Mas essa é a ideia. E é isso que a gente vai estar construindo hoje, tá? A primeira versão que a gente vai construir vai ser essa. E depois a gente vai construir utilizando esse tipo de arquitetura. Para o cliente, como eu disse, eu vou estar utilizando o Vite com o React, tá? Com o CSS Modules, tá? Então não vou estar utilizando nenhum tipo de estilização, framework, lib, enfim, tailwind, eu vou estar utilizando só CSS Modules. E para o servidor eu vou estar utilizando o Nest, tá? Cuidado também para não confundirem com Next e o Nest, tá? O Nest é um framework, um framework Node, tá? E basicamente a gente vai criar nosso servidor em cima dele, tá bom? Então aqui a gente já tem o nosso passo a passo que a gente vai estar construindo. Mas primeiro vamos entender esse caso aqui, tá bom? Então bora pro código.
Bom, pessoas, bora codar então. Já deu para pegar mais ou menos com esses exemplos aqui do porquê utilizar o BFF, quando utilizar, o que é esse conceito, esse padrão, tá, de arquitetura, de system design. Ele não é, tá, uma regra que você tem que aplicar um BFF em todos os seus projetos. Tá? Como todo programador, a palavra e a resposta é depende. Como que está organizado a sua arquitetura, se faz sentido, tá? Nesse caso aqui eu estou fazendo a gente vai ter um front-end que vai chamar 4 serviços, né? Que a gente vai utilizar o JSON Placeholder, que é a nossa fake API que eu sempre utilizo em projetos pessoais, para dar aulas, enfim. Mas também lembrem-se que existe um vídeo onde eu explico sobre MSW, Mocking Service Worker. Então dá uma olhada aí no canal, porque daí você consegue criar APIs fakes integrados ao seu projeto e você mesmo pode criar ali as suas APIs, tá? Para fazer integração, tá bom? Então dê uma conferida ali nesse vídeo, é um dos primeiros, tá? Onde eu explico sobre o MSW. Mas para esse contexto eu vou utilizar o Fake API, tá? O JSON Placeholder, tá bom? Então imagine que esses cenários para cada recurso que a gente tem aqui seja um microserviço, tá bom? Então a gente vai criar agora o nosso front-end feito em React, utilizando o Vite, com CSS Modules, tá? E aqui é a parte do servidor, onde a gente vai ter os nossos serviços que seriam representados, tá? Por microserviços, mas a gente vai estar utilizando o JSON Placeholder. Fechou? Então, bora começar a codar. Eu tô com aqui o terminal aberto, tá? Então eu vou dar um yarn create Vite front BFF utilizando o template React com TypeScript, tá? Criado. Então eu vou dar um cd front BFF e vou abrir meu VS Code. Show de bola. Vou passar o meu VS Code para cá. E vou dar um yarn, tá? Para ele instalar as dependências. Só para a gente relembrar aqui, tá? O que o Vite cria pra gente. Então a gente tem todo esse boilerplate, tá? Inclusive a gente já pode ir mexendo enquanto ele está no processo de instalação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no index.css, eu vou colocar aqui o body e vou fazer o reset do CSS, tá bom? Então aqui vai ser um padding de 0, margem de 0, vou usar um font family Arial e um box sizing border box. Pronto, a gente resetou nosso CSS. Posso apagar isso aqui. E aqui eu também posso apagar tudo nesse app.css. E vou dar um rename, porque a gente vai usar CSS Modules. Para caso você não saiba o que é CSS Modules, tá? Eu pretendo fazer um vídeo talvez explicando, caso vocês quiserem, que tipos de estilização a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação web. Existe CSS Modules, existe SAS, que são os pré-processadores que a gente consegue utilizar junto, SAS ou Less, que você também consegue utilizar. Eu prefiro SAS, Tailwind, Shadcene UI, enfim, existe uma pancada de ferramentas que a gente pode utilizar para estilização, tá bom? CSS Modules é uma das formas de estilização, visto que se você utilizar a mesma classe CSS em outro arquivo, em outro componente, vai haver conflitos. A gente não tem o que a gente chama de Shadow DOM, se não me engano, tá? Então vai ter um problema ali de se a mesma classe que a gente não estiver utilizando no CSS Modules tiverem o mesmo nome, vai haver conflitos, tá bom? E quando a gente utiliza CSS Modules, ele fica escopado no componente, então você pode repetir o mesmo nome da classe, enfim, tá bom? Bom, ele está se conectando aqui, deixa eu fazer... Boa, ele está importando aqui, minha internet ultimamente não está muito boa, mas a gente consegue já
criando no nosso projeto. Tá? Então a gente tem o nosso main, que vai ter o nosso ponto de entrada, e o app.tsx, tá bom? Aqui já vou remover o vit.svg, aqui eu vou ter que mudar para ponto módulo, import style from, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo só... Bom, vou tentar mudar a internet aqui rapidão. Vamos ver se ele acelera um pouco mais. Eu tô ultimamente com muito problema de internet, então desculpem caso demore um pouco aqui o processo de instalação. Vamos ver se vai, pelo menos mais rápido. E aqui a gente pode ir já adiantando também, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo que tem no app.tsx, vou colocar a tag main, tá? Ele inclusive já instalou, já deu pra ver que ele instalou o módulos, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é criar um arquivo aqui de types, tá? types.ts. Para agilizar, tá, gente? Tudo que tem ali mapeado no JSON placeholder, eu vou mapear aqui, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter uma resposta, onde a gente vai ter um usuário, do tipo usuário, que é esse aqui, tá? Então, ele tem um ID, um nome, username, e-mail, os álbuns, que é uma lista de álbuns que ele pode ter, tá? Que ele é vinculado a um user ID, to-dos, a mesma coisa, cadê to-dos? Aqui. E posts, tá bom? Então, coisa simples, só pra gente não perder tempo, tá? Então, a gente tem os nossos tipos. Agora, a gente vai criar nosso componente, perdão. Tava distraído ali com a minha colinha. Então, o que a gente vai ter? Aqui, eu vou dar um class name para ele. Style.container. E é melhor já também criar aqui os nossos estilos, tá bom? Cadê? Vamos lá, container. Aqui a gente vai ter um display flex, vai ter um flex direction de column. A gente vai ter uma classe para o botão que vai ter um padding de 4 pixels, uma cor branca, um background color que eu vou pegar da minha cola. Perfeito. Um height. Não vou precisar desse height. Vou colocar um widget. Um widget de, sei lá, 40%. Vamos ver se fica bom. E aliás, o container, eu vou colocar um widget de 100 VW, virtual widget, e um height de 100 virtual height. Pronto. Aqui no widget eu vou colocar uns 40%, border radius de 5 pixels e um cursor pointer. E quando a gente der um hover, eu quero que o background color fique de uma corzinha diferente. Tá, que vai ser esse carinha aqui. Beleza. E eu vou dar um tamanho aqui só do input, que é um height de 1.8 em e um widget de 28 em, tá? Beleza, agora vamos dar começar a estilização aqui, tá? Então eu vou ter aqui uma main, uma label, que vai ser pro user ID, ID do usuário. Aqui a gente vai ter o input, que vai ser do tipo number, o nome vai ser user ID, o ID também vai ser user ID.
E aqui a gente pode colocar um class name. Não sei, colocar style.input. Pronto. E a gente vai ter um botão aqui. Deixa eu dar um zoom maior para vocês. Um button que vai ser buscar class name style.btn. Beleza? E aqui a gente vai ter um h1, um response e fechou. Aqui depois a gente vai colocar os dados, tá? Mas beleza, vamos ver como ficou. Aliás, eu vou mudar um pouquinho aqui, vou com um padding de 4 pixels, vamos ver como fica. Yarn def 5173. Tem algum erro aqui. É model, eu coloquei models. Pronto. E fechamos. Vamos só melhorar um pouquinho esse design aqui. Vou com margem top de 5 pixels. Vou com padding de 10 pixels. Aí fica bom? Aí fica melhor. Beleza. O widget eu vou colocar o mesmo, ficando do mesmo tamanho. Tá bom. Beleza? Então temos aqui nossa tela. Então o que eu quero? Quando eu digitar aqui o ID do usuário, eu quero que ele busque ele no JSON placeholder, tá bom? E ele exiba aqui o JSON, tá bom? Então, bora começar aqui agora fazendo nossas brincadeiras. Deixa eu tirar esse rect logo aqui, não precisa. Aqui a gente vai colocar o ID, set ID. Aqui eu vou tirar esse 0 e eu vou colocar do tipo number. Lembrando, o TypeScript, se eu colocasse 0 aqui, eu não precisava desse generics, porque o TypeScript saberia inferir que o ID é do tipo number. Só que se eu não colocar nada, se não me engano, ele vai ser ou undefined ou never. É undefined, porque ele não sabe. Então por isso eu coloco o generics, agora ele sabe que é number ou undefined. Tá? Então vou criar agora o dado, tá? Então vai ser data, set data, recebe use state, que é do tipo response type, data response, e também vai ser undefined, beleza? E aqui eu vou criar agora uma função const get user data, recebe async, tá? E aqui o que eu vou fazer é eu vou com try catch, para caso dá um erro. Catch, eita, error, e aqui eu vou dar um console.error do próprio erro, tá? Porque eu tô falando try catch porque a gente vai fazer aquisições e a gente vai usar um carinha chamado deixa eu pegar user data, recebe promise.all, tá? Se algum das promises que eu fizer aqui falhar, ele falha tudo, ele vai cair no catch. Se uma delas, tá? E tem o settle, pra quem não sabe também, o settle, all settle, tá? Então o all settle não quebraria tudo, ele daria um erro de qual requisição falhou, mas se não me engano ele não cairia no catch direto. O promise all vai quebrar tudo, tá? Que é o nosso objetivo, a gente quer todos os dados do usuário, tá? Beleza, aqui eu só preciso dar um await. E aqui
eu vou pegar o JSON placeholder, users, beleza. Se eu colocar um aqui, ele vai trazer o desse usuário. Mas para evitar repetição de código, vou criar um const base path, recebe o JSON placeholder, tá bom? E aí, aqui a gente vai criar nossas requisições. Então vai ser fetch base path barra users barra o ID. Beleza? É isso. E agora a gente vai fazer isso para todos os outros 3. Se não me engano é posts user ID igual. Alguns e todos. Beleza? E aqui eu vou criar um const user promise recebe. Na verdade, fazer o seguinte: user promise post promise e alguns promise e todos promise user data. Agora a gente consegue pegar o const user recebe user promise.json, que é do tipo user, um const posts, que é do tipo post, user post promise.json, álbuns do tipo álbum, que é um array também, post promise.json. Vocês estão vendo como tá ficando meio que repetitivo e assim a gente tá fazendo várias requisições, né? Esse é um dos problemas ali que a gente tem. Então agora, de tantas requisições que a gente tá fazendo aqui, todos, vamos dar uma acelerada aqui, recebe que na verdade não é post, né? Albums promise e aqui todos promise.json. Coisa linda, coisa bela. Agora a gente dá um set data do user, do posts, do albums e do todos. Tá? Porque tá dando erro. Ah, tá. Wait. E fechamos. Agora quando a gente chamar o get user data, eu vou colocar aqui no bottom on click, tá bom? E agora a gente consegue pegar o data, se tiver dados, eu quero que ele coloque numa tag pre, tá? JSON.stringify o dado. Aqui a gente pode colocar um defined e aqui a gente pode colocar a formatação, que é 4. Beleza, acho que é isso. Boa, esqueci aqui no input. Então aqui eu vou colocar on change e set id e.target.value. Ele vai vir como uma string. Se você quiser converter para uma int, você pode usar o parse int, ou simplesmente você pode colocar um mais na frente. Fica aí uma dica caso vocês não saibam, tá bom? E ele vai transformar essa string num inteiro, tá? Então acho que é isso, galera. Bora ver aqui.
está tudo funcionando. Aqui na aplicação do Vite, vamos dar um reload, colocar buscar, e tá aí, temos as informações, usuário, posts, que é um array, álbuns e to-dos. Beleza? Então a gente seguiu exatamente o que a gente pensou aqui nessa arquitetura. Mas vocês viram que o client está fazendo 4 requisições, tá? Isso depende do projeto. Às vezes tem serviços que chamam outros serviços para pegar dados para serem alimentados e por aí vai. Né? Então a gente pode ter esses users que vai lá em outro serviço para fazer determinada coisa e tudo mais. Então isso pode demorar. E todo o processamento lógico e normalização desses dados, vocês viram que a gente está fazendo aqui no client, tá? E a ideia agora é a gente criar um BFF para isso, porque daí a gente faz uma única requisição. Caso, como eu falei, esse BFF começa a ficar sobrecarregado, a gente consegue criar uma infraestrutura em cima do BFF, nesse serviço que está no back-end, para fazer auto-scale, né? Então a gente, como eu falei, pode ter um API Gateway que vai fazer um auto-scale ali dos serviços, um proxy reverso, e o BFF a gente consegue trabalhar através de um K8s, que é um Kubernetes, ou com Docker, enfim, a gente consegue escalar o BFF, tá? Por isso eu tinha mostrado o API Gateway, porque a gente consegue escalar verticalmente. Eu sempre esqueço o termo, mas escalar verticalmente e não horizontalmente. Bom, da mesma forma como esses outros serviços aqui, tá? A gente consegue fazer essa parte de autoscale. Mas esse não é o foco desse vídeo, tá? Então agora, front criado, bora criar o nosso back-end, tá? Eu tô com o Vite rodando aqui, eu vou rodar ele aqui no yarn dev, tá? Então se tudo tiver ok, tá rodando, beleza. E agora aqui eu vou voltar e vou criar utilizando o Nest, tá? O Nest é baseado utilizando o Node, tá? Mas ele foi muito influenciado pelo Angular. Então, caso vocês já mexeram com o Angular, vocês vão ver que a estrutura é muito parecida e muito fácil de se trabalhar com Clean Arch, tá? Para quem não leu, eu recomendo muito esse livro do Uncle Bob, Clean Architecture, tá? Então, vou só ver se eu tô com o meu Nest, beleza? Então, eu vou dar um Nest back BFF. E agora eu não lembro se era create nest new. E eu vou usar o yarn, tá? Então ele vai criar, ele já tá mostrando aqui os arquivos que ele vai estar criando, tá bom? E é basicamente isso, tá? E aqui ele explica que existem até alguns alias para você estar utilizando ali, tá bom? Deixa eu duplicar essa aba. Porque ele provavelmente já criou. E aqui eu vou trazer ele para cá. Tá? Então só mostrando rapidão a estrutura de como que é um projeto em Nest, tá? Poderia estar utilizando um Express, enfim. Ele utiliza, claro, o Express por baixo dos panos, tá? Vamos ver, inclusive, se ele já criou. Já criou, já. Então a gente pode fechar esse terminal aqui. E vou puxar os nossos terminais para cá. Tá? Então a gente tem essa estrutura de páginas. Deixa eu dar um zoom. Então a gente tem um controller, que a gente não vai se focar na parte de teste, tá? Então esse é o teste. O nosso controller, onde vai ser os endpoints. O módulo, tá? Onde a gente vai mapear os controllers, os services e o service, que é onde vai ficar nosso endpoint. Desculpa, nossas regras de negócio, tá? Então se eu vier aqui dar um yarn dev e isso aqui tem que dar um yarn, não, yarn start, isso. Ele vai abrir na porta
3.000 com Hello World, tá? Que é o que ele está retornando aqui. Então já vamos começar a fazer algumas mudanças bem rápidas aqui, tá? Eu quero que ele habilite o Course Enable Course, ou seja, que ele fique aberto para o nosso front, senão ele vai dar, se eu tentar fazer uma requisição pro back-end, ele vai dar problema de Course, tá? Então se eu habilitar ele vai ficar aberto para todas as origens, tá? E aqui ele tá rodando a porta 3.000, tá? Eu vou pegar minha colinha, tá? Para a gente realmente agilizar aqui, se focar mais no conceito. Eu vou criar um arquivo type aqui. O que esse carinha tem? A gente tem os mesmos dados que a gente mapeou lá no front, tá? E de brincadeira aqui eu vou colocar imaginando que a gente queira normalizar alguns dados, saber de onde ele está vindo, vamos supor, tá? Eu vou colocar string, e aqui o status code eu vou colocar string, caso dê algum erro de resposta, tá bom? Então, no controller, eu vou mudar aqui para user. Aqui vai ser get user, tá? E esse get aqui eu vou receber como parâmetro um ID, e aqui a gente tem o param, tá? Que vai ser o ID, que é do tipo ID string, tá? E agora mudando ali no service, a gente vai ter o get user, que vai receber como parâmetro um ID, tá? E vai me retornar uma promise, que pode ser um data response ou error data response, tá? De novo, agora eu vou fazer tudo que eu fiz aqui, eu vou copiar. Perfeito. Então a gente vai colocar ele no Cracket. A gente vai pegar o base path. Beleza. Deixa eu pegar já o user. Vou pegar aqui o post e o to-do. E o all. Tá? Então, coisa linda, coisa bela. Aqui a gente está dando um set data, mas a gente vai dar um return, certo? E aqui a gente precisa colocar async. E fechou. Aqui eu coloquei definir o type aqui, o device, mas eu vou colocar ele como opcional. E eu posso colocar só de brincadeira aqui de onde ele está vindo. Poderia ser o web, poderia ser mobile. Eu vou colocar web, tá? E aqui no error eu vou dar um return error status 500 com uma message de error on catch user. E geralmente quando a gente tem aplicações front-end, a gente pode trabalhar com internacionalização, ou seja, várias línguas, e a gente tem o costume de colocar status code. Então, tipo, error user, sei lá, 0001. Por quê? Porque com esse código a gente consegue internacionalizar. Que a gente tem um padrão em comum de uma mensagem, um código, um status, que a gente mapeia no front. E se vier esse código, a gente consegue saber se é em inglês ou português e tudo mais, tá? A gente consegue fazer essa troca, tá? Uma boa prática fazer mapear os erros, tá? E não soltar apenas um 500 com uma mensagem.
É legal você ter um status code ali no front, às vezes, para você, tipo, se for user 001, então tem a biblioteca do I18N que fazem esse trabalho de internacionalização, tá? Mas é só um ponto ali de graça que eu tô fazendo com vocês, tá? Fechou? Então acho que é isso. Aqui no controller eu vou dar um get user vindo o ID. Aqui eu posso remover esse string. Tá bom? Então acredito que seja isso, hein, galera? Vamos testar? Localhost user /1. Não funcionou. Deixa eu ver por que não funcionou. User. Deixa eu ver só se minha internet tá ok. É porque minha internet não está ok. Então, um segundo. Beleza. Beleza, voltou. Se eu fizer isso de novo, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu tentar restartar o server para ele se ver se tá certo. Beleza, acho que agora vai. Beleza, coisa linda, funcionou. Então a gente tem um endpoint que retorna os dados. E agora o que a gente vai fazer é vir aqui no nosso front. Eu vou trocar o base path para pegar aqui e beleza. E a única coisa que a gente precisa fazer aqui, em vez de usar esse promise cell, ou não um const get user, na verdade eu vou colocar user retorna user promise recebe fetch await, né? O base path barra user barra o ID. Aqui eu dou um const user data recebe await user promise.json, tá? E aí eu seto aqui, tá bom? E é isso. Agora vamos ver como que tá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos voltar para nossa aplicação. Vamos ver se ele vai fazer aquisição aqui pro nosso servidor local. Vou colocar 1. E perfeito. Temos aqui nosso objeto. Ele fez pro localhost, beleza. Se a gente procurar por device, tá aqui embaixo, web. Legal? Então esse é o esquema do back-end. Vocês viram que agora a gente está fazendo uma única requisição para o front-end. E isso é bom porque torna o front-end genérico a fazer tantas transações assim, tá? Então a gente consegue fazer uma abstração de alguns endpoints do que ficar fazendo vários, e a gente tem que fazer essa normalização. Às vezes o front não é responsável por fazer alguns tipos de normalizações ou tratamentos muito pesados. A ideia é que isso seja feito no back-end, o front seja mais agnóstico, tá? Essa é a palavra que eu queria trazer. Mas galera, acho que deu para entender, né, o que eu quis representar. Então a gente mudou a nossa arquitetura, tá, para exatamente utilizar esse padrão aqui do BFF, tá? Então
Aí você vai fazer deploy da sua aplicação front-end e do seu BFF, e você não precisa ficar se preocupando ali e ficar dando manutenção às vezes de replicação de código, de change points, enfim, é isso. Tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, dá um like, compartilha com a galera, comenta e também se inscreva no canal, que é muito importante, e também ativa os sininhos para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Muita gente assiste os vídeos, mas não são inscritos, então se inscrevam. E galera, muito obrigado, e me sigam também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tamo junto, fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.